Imagine que você está no convés de um dos maiores navios já construídos. O vento corta o rosto, a água reflete a lua cheia e tudo parece tranquilo, até que algo estranho capta sua atenção no horizonte. Lá, no escuro, uma luz sobe ao céu, e então outra. Foguetes, disparados no silêncio da noite. Você percebe um outro navio à distância. Ele está parado. Mas será que viu o que você viu? Enquanto você tenta entender, pequenos sons e movimentos começam a revelar o pânico que se instala a bordo. Mas o que você ainda não sabe é que o navio que poderia ter salvado centenas de vidas está lá, e ninguém sabe se vai agir. A história que você conhece do Titanic nos filmes é cheia de heroísmo, romance e tragédia. A noite em que ele afundou é mais estranha, mais silenciosa e mais cheia de mistérios do que qualquer roteiro poderia mostrar. Hoje, vamos embarcar em uma viagem de volta a 1912, explorar sinais que foram ignorados, decisões que custaram vidas e segredos que até hoje ninguém consegue explicar completamente. A gente vai contar hoje a história de uma noite congelante, de pedidos de socorro que foram simplesmente ignorados e de como a inação no meio do Oceano Atlântico mudou, para sempre, as regras de segurança para qualquer pessoa que viaja pelo mar. Olha só essa imagem, é de arrepiar. Esse é o SS Californian, fotografado na manhã seguinte ao desastre do Titanic. Ele parece um fantasma ali parado no gelo e, de certa forma, foi nisso que ele se transformou. O navio fantasma no centro de uma das maiores e mais tristes polêmicas da história marítima. E aqui está a pergunta que ecoa há mais de um século. Como assim? Um navio, que poderia ser a única salvação para mais de 1.500 pessoas, viu os sinais de desespero e mesmo assim ficou parado. A gente vai tentar entender o porquê disso agora. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, para aquela noite. 2 navios, tão perto um do outro, separados apenas por alguns quilômetros de água gelada, e com seus destinos prestes a se cruzarem de uma forma trágica. Bom, a situação era a seguinte. O Californian, que era um navio cargueiro, se viu cercado por um campo de gelo gigantesco e perigoso. O capitão Lord, de forma muito prudente até, decidiu parar e esperar o dia amanhecer. O que ele não imaginava era que o inafundável Titanic vinha a todo vapor, direto para a mesma armadilha. É de uma ironia que chega a ser cruel, né? Quando o operador de rádio do Californian tentou avisar o Titanic sobre o perigo do gelo, essa foi a resposta que ele recebeu. O operador do Titanic estava tão sobrecarregado enviando mensagens pessoais dos passageiros ricos que ele simplesmente ignorou o aviso que poderia ter mudado tudo. Com a comunicação por rádio totalmente cortada, o destino de milhares de pessoas passou a depender do que podia ser visto no horizonte. E foi exatamente aí que uma série de chances de resgate foram tragicamente perdidas. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu rápido demais. Olha só, às 11h30 da noite, só 10 minutos antes do Titanic bater no iceberg, o rádio do Californian foi desligado. Quando os foguetes de socorro começam a subir, a tripulação do Californian vê tudo, mas a peça-chave, a comunicação com o capitão, simplesmente não funciona. Cada minuto que passava era uma vida que se perdia. E o ponto central de toda a controvérsia é esse. 8 foguetes. Não foi um, não foram 2, foram 8. O capitão foi acordado, foi avisado, mas ele simplesmente descartou a possibilidade de ser um pedido de socorro. Ele achou que poderiam ser, sei lá, sinais de alguma empresa. Essa decisão custou muito caro. E essa citação mostra a agonia que estava crescendo ali no convés do Californian. A tripulação sentia que tinha alguma coisa muito, mas muito errada. O segundo oficial expressou essa preocupação, mas a palavra final era do capitão, que estava dormindo na sua cabine. Quando o sol nasceu, a terrível verdade veio à tona, e o mundo inteiro começou a procurar por respostas e por culpados. Para o capitão Lord e sua tripulação, o pesadelo estava só começando. Os inquéritos que vieram depois revelaram um abismo entre o que o capitão Lord dizia e o que a tripulação dele testemunhou. As versões eram completamente diferentes. A tripulação falava de um navio enorme, em perigo. Já o capitão Lord falava de um navio pequeno, soltando sinais sem importância. As histórias simplesmente não batiam. No fim, o veredito oficial foi duro, implacável. Com mais de 1.500 vidas perdidas, Stanley Lord foi publicamente condenado pela sua falta de ação. Ele nunca enfrentou acusações criminais, mas virou o grande bode expiatório da tragédia. A carreira e a reputação dele foram pro fundo do mar, junto com o Titanic. É aqui que a história fica ainda maior.
A falha do Califórnia não foi só um erro humano, foi uma falha do sistema. Naquela época, não existiu uma obrigação clara de prestar socorro, nem regras claras sobre responsabilidade. O desastre do Titanic forçou o mundo a sentar e criar essas regras do zero. A resposta para os erros daquela noite não viria de uma única pessoa, mas de uma mudança completa nas leis marítimas. A catástrofe acabou se tornando o empurrão necessário para uma nova era de segurança no mar. A principal resposta a tudo isso foi a chamada Convenção de Atenas. A ideia era criar um padrão internacional, uma regra que valesse para todo mundo, porque antes as leis mudavam de país para país. O objetivo era simples: garantir que, não importa onde no mundo, passageiros tivessem os mesmos direitos e as empresas tivessem as mesmas obrigações. Certo, mas o que essa convenção realmente faz? E por que ela continua sendo tão importante para qualquer pessoa que sobe num navio hoje em dia? Vamos ver. O primeiro passo foi definir claramente quem paga a conta em caso de problema. A convenção criou essa figura do transportador. Isso é fundamental porque, se acontecer um acidente, não tem mais aquela discussão de a culpa é do dono do navio, não, a culpa é de quem alugou. A lei agora deixa bem claro quem é o responsável. A convenção, então, criou alguns pilares de proteção. Ela obriga as empresas a terem seguro para garantir que exista dinheiro para pagar indenizações. Mas o ponto mais importante de todos é a tal da culpa presumida. Em um acidente grave de navegação como um naufrágio, a lei já parte do princípio que a empresa é responsável. Isso ajuda muito a vítima, que não precisa provar negligência no meio de uma catástrofe. Essa tabela ajuda a gente a entender bem. Se for um desastre de navegação, a responsabilidade da empresa é praticamente automática. Agora, se for um acidente pessoal, como alguém que escorrega e cai, aí a pessoa precisa provar que houve negligência. É um sistema de 2 níveis, que funciona bem e estabelece limites financeiros claros para cada tipo de prejuízo. Agora vamos trazer essa história de mais de 100 anos para os dias de hoje. Porque essas regras, que nasceram na era dos navios a vapor, são talvez mais importantes do que nunca na era dos mega navios de cruzeiro. A escala da indústria hoje em dia é uma coisa absurda. As regras que a gente acabou de ver não se aplicam a alguns navios, mas a milhares. Em 2008, já eram mais de 4.000 navios de passageiros operando no mundo, transportando milhões e milhões de pessoas todo ano. E esse crescimento todo não é só lá fora, não. Olha só esse gráfico do Brasil. Em só 4 anos, o número de passageiros de cruzeiros por aqui quase triplicou. Isso mostra como esse mercado cresceu rápido e como é fundamental ter regras de segurança e responsabilidade muito bem definidas nas nossas águas também. E o mais impressionante é que esse mercado gigantesco é super concentrado. Só 3 grandes grupos controlam quase 80% de toda a indústria. Isso quer dizer que a segurança de milhões de passageiros está nas mãos de pouquíssimas empresas, o que torna uma regulamentação internacional forte ainda mais essencial. E assim a gente fecha o círculo. A inação do Californian levou a uma revolução na lei marítima. Hoje as regras são mais claras, a segurança é muito maior. Mas com navios que são verdadeiras cidades flutuantes, a pergunta final permanece: será que o risco desapareceu de verdade? O legado do Titanic e também do Californian nos lembra que a vigilância nunca, jamais pode descansar.